Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode tomar assento, igreja. Glória a Deus. Ao Senhor Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Então, nós louvamos a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Deus Ele tem nos confiado para estarmos juntos, agradecendo a Deus pela beleza da tua santidade, né? Como diz o salmista, se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o nosso inimigo teria nos engolido vivo, mas o Senhor Deus está do nosso lado nessa noite, amém? Graças a Deus. Eu queria meditar com os irmãos, capítulo 3 do livro de Jonas, amém? Gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura. São 10 versículos, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em toda Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem se dê pasto, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão de cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não fez. Amém? Avivamento, para quando que é? Avivamento é para hoje. Mas o avivamento é algo que a igreja não produz. A igreja não tem poder de produzir o avivamento, porque o avivamento, ele vem de Deus. Eu vi um escritor falar assim, eu achei até bacana, que o avivamento é quando Deus desce, a igreja sobe, o pecado sai, Satanás grita, e a igreja começa a orar para a glória do Senhor. Vou repetir de novo: avivamento é quando Deus desce, a igreja sobe, o pecado sai, Satanás grita, e a igreja começa a orar para a glória do Senhor. Maravilha, é cada coisa que esses homens de Deus falam, né?
E como nasce o avivamento? O profeta Abacuque, ele falou assim: qual é a posição da igreja para um avivamento? O avivamento, o que a igreja pode fazer para que aconteça um avivamento? A igreja pode clamar por avivamento. Essa história no livro de Jonas, ela mostra como nasce um avivamento. O avivamento, ele pode ser coletivo. Toda a igreja Deus tem poder de avivar toda a igreja. Mas o avivamento, ele pode ser também individual. Dia 24 do mês 5, aqui na nossa igreja, os irmãos lembram quem veio aqui? Foi o pastor João, meu Deus. Os irmãos lembram o tema da mensagem dele? Analisando as propostas e definindo caminhos. E naquela palavra que o pastor trouxe, aquilo foi bom de ouvir. Mas aquilo foi como igual uma comida boa. Sabe comida boa? Vocês comeram comida boa hoje? Hã? Ficou para comer à noite? Hã? E tem comida que é tão boa, pastor, que você faz assim, uma quantidade melhor, porque aí você convida os filhos, convida os netos, né? Quem tem bastante netos, né? Aí comida boa, aí todo mundo come, aí alguns eu vou falar assim, igual lá em casa, né? Lá em casa, a Flávia falou assim: ó, eu quero levar um pouquinho também para casa. Então você faz bastante, né? Para não deixar ninguém insatisfeito, né? Aí a Flávia leva um pouco para casa, o Felipe também leva um pouco para casa. E aí eu fiquei meditando como seria isso a igreja. O Senhor veio, trouxe o pastor João aqui, nós nos alimentamos aqui, mas eu quero dizer uma coisa, pastor, chegou na segunda-feira, eu ainda estava comendo daquela comida, na terça-feira eu ainda comia dela, e ainda eu estou comendo dela para a glória do nome de Jesus. Meu Deus do céu. O pastor, ele pregou sobre propostas que a gente recebe para não estar na igreja, para não servir a Deus, para não estar na presença de Deus. E aí, durante a semana, eu estou no metrô, no trem, eu sempre pego o meu leitor de Bíblia, né? Um leitor digital que eu tenho. E eu estava lendo, quando o Balaão recebeu uma proposta, ele foi convidado, sabe, por um rei para amaldiçoar Israel. O rei mandou pessoas importantes ir lá falar com ele na casa dele. Ele falou assim: ó, espera aqui que eu vou perguntar para Deus. Balaão, ele era um homem chamado, ele era o profeta dos olhos abertos. Ele foi e Deus falou: quem são esses homens? Ele explicou para Deus e Deus falou assim: olha, não vai. E aqueles homens foram embora. E ele falou para eles: como poderei amaldiçoar a quem Deus abençoa? O rei mandou outras pessoas mais importantes ainda, em um número maior, tá? E falou para Balaão: olha, nossa, a gente vai te dar o que você quiser, riqueza, só vem com nós para amaldiçoar a Israel. Fica aqui que eu vou perguntar para Deus. E foram lá perguntar para Deus, e Deus explicou para Deus, e Deus falou: pode ir com eles. Mas no caminho,
Balaão montado na jumenta, ele passou perto de uma eira, que era um barranco. A jumenta dele olhou e viu que tinha um anjo com a espada desembainhada. E a jumenta apertou o pé de Balaão, e Balaão começou a esmurrar a cabeça dela de forma agressiva. Aí a jumenta olhou para ele: por que você está fazendo isso comigo, meu senhor? Eu não sempre te servi e você está fazendo isso comigo agora? E ele começou a conversar com a jumenta e não percebeu que a jumenta estava falando, até a hora que ele olhou no cume da aroeira e viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E Deus falou para ele, não permitiu que ele fosse para amaldiçoar Israel. Chegando lá, ele oferece um sacrifício, e Deus leva ele para o cume do morro, do monte, e lá ele vê uma parte do povo de Israel, e ele desce e fala para o rei que mandou para ele, e o rei falou assim: olha, eu te dou metade do meu reino se você amaldiçoar eles. E ele fala assim para o rei: como posso eu amaldiçoar a quem Deus abençoa e protege? Nenhuma maldição, nenhuma ferramenta, pode levantar a tua mão, nenhuma maldição, nenhuma ferramenta, ela vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua saúde. Receba da parte de Deus nessa noite. Deus, Ele é o guardador da tua vida nesse lugar. Mas aí eu digo aos irmãos que é um fio daquilo que eu ouvi dia 24. Aqui faz a gente se aproximar mais do altar. Dia 4 de junho, no feriado, eu não tive como vir na igreja, mas eu ouvi a mensagem do pastor Paulo. E a mensagem do pastor Paulo, ele falava assim, que nós temos que estar pronto para ser suporte das pessoas, suporte no ministério, para alguém que na verdade ele vai precisar. Ele falou que nós devemos ajudar. Ele disse que a igreja ela tem que ser uma igreja voluntária e cuidar dos detalhes da casa de Deus. E ele falou, por final, que eu ouvi a mensagem, ele falou que a igreja ela só pode vencer se ela estiver em unidade. Amém. Tem unidade aqui nessa noite em nome do Senhor? Porque aonde tem a unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deus pode ordenar a bênção dele aqui nesse lugar, nessa noite, irmãos. Você pode levantar a tua mão e testemunhar essa palavra. Deus pode ordenar a bênção dele aqui nesse lugar, nessa noite. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o avivamento ele acontece pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jonas, quando recebeu a responsabilidade, Joel, ele não quis ir. Por quê? Por causa da fama da cidade. Essas pessoas são violentas. E quantas vezes, na hora de pregar a palavra, a gente não prega a palavra, talvez por um amigo, por um parente, por um vizinho, porque nós conhecemos a fama deles.
E nós olhamos para a fama e esquecemos que o nosso Deus, a palavra dele, é como espada penetrante. Ela penetra juntas e medulas para a glória de Deus. Ela penetra a mais dureza, o mais duro coração humano. Deus, ele tem poder de penetrar e tem poder de fazer o homem se render diante da presença dele. Mas Jonas, os irmãos conhecem a história, ele se acovardou, ele foi rebelde, ele falou: não vou, fugiu para outro lugar. Até que Deus, pela segunda vez, introduz ele no lugar onde ele deveria estar, anunciar a palavra de Deus. Eu lembro no capítulo 37 do livro de Ezequiel, aquele vale de ossos secos, foi perguntado para o homem de Deus: poderão viver esses ossos? Porque eles estão sequíssimos. E tem coisas na nossa vida que é assim, é como um vale de ossos seco. E a pergunta é essa: poderão viver esses ossos? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. Deus tem poder para fazer soprar sobre o vale de osso seco. Deus tem poder para trazer vida novamente pelo poder da sua palavra. Mas a gente duvida. A gente duvida. Jonas se levantou e foi para a cidade. E fala no verso 4 que ele começou a entrar pela cidade e ele começou a fazer a obra de Deus. Ele começou a pregar a palavra. E pregando a palavra, era uma palavra que estava confrontando a vida daquelas pessoas. Porque eles eram assassinos, eles não tinham piedade de ninguém. Então, na verdade, aquela palavra era uma palavra de juízo. Eles não tinham misericórdia, não tinham piedade de ninguém. Mas aí a gente vê como o nosso Deus é. Às vezes a gente vê aí um homem matando uma mulher, como no nosso país disparou o número de feminicídio. E às vezes a gente olha na televisão, um atrás do outro, a semana inteira, mulher morrendo na mão de homem. E a gente fala assim: puxa, um cara desse aí merece morrer. Tanto que a crueldade das pessoas, eles não têm piedade. E assim era essa cidade. E a mensagem que Deus deu para Jonas não era mensagem de uma hora, não. Era a mensagem, era rápida. Olha, 40 dias e Deus vai destruir essa cidade. Essa era a mensagem que o Jonas trazia para aquela cidade. E ele começou a percorrer aquela cidade, como diz a Bíblia, o caminho de 3 dias. E ele começou a anunciar: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Cada rua que ele passava, ele falava: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. E cada rua, 3 horas andando, Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Ele começou a falar, a maldade humana que tinha neles, ela estremeceu diante dessa palavra, porque a mensagem, ela não vinha da terra, ela vinha do céu. Aleluia. Meu Deus. E diz assim, no verso 5: os homens de Nínive creram em Deus. Por isso Jesus, ele ensina: tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Você quer ver um avivamento na igreja? Você quer ver um avivamento na tua vida? Crê em Deus aqui nessa noite, para a glória do Senhor. E eles creram em Deus. E começaram agora você percebe que quando a palavra ela penetra, ela tem
ela mostra nas pessoas. Porque não é todo mundo que vem na igreja que recebe a palavra. Uns não recebem porque é de Paulo. Outros não recebem porque não é Apolo que está pregando. Outros não recebem porque não é Cefas. Mas eu vos pergunto, quem somos nós? Um é o que planta, o outro é o que rega, mas quem é alguma coisa aqui hoje é Deus que dá o crescimento na igreja. Aí as pessoas vêm com essas coisas dentro do coração, colocando assim, eu gosto mais disso do que aquilo. Aí sabe o que acontece? A palavra não entra. Ela cria uma casca, que nem uma casca de tartaruga. Aí a palavra vem e a palavra não entra. Porque o que vai valer aqui na igreja, aqui presta bem atenção, o que vale aqui hoje, sabe o que? É a palavra. Dentro de tudo que nós passamos aqui, 2 horas e meia dentro da igreja, alguma coisa precisa entrar. Sabe por quê? Porque se a palavra entrar, a palavra vai fazer algo que você não vai imaginar. A palavra vai te dar força aqui nessa noite. A palavra vai trazer cura para a tua saúde, cura para a tua alma nesta noite. A palavra, se ela entrar, a palavra vai te colocar em pé, em nome do Senhor nessa noite. Eu não tenho poder para te colocar em pé, mas a palavra tem poder para te colocar em pé nessa noite. Quero nem saber a fama deles. Deus não queria nem saber a fama deles. Jesus falou isso em Mateus 9. Os sãos não precisam de médico. E Jesus falou, eu vim com os doentes. Mas a gente quer liderar só gente sã. A gente só gosta dos que está bom. A gente só quer ir atrás dos que está bom. Dos que fede, ninguém quer chegar perto. Dos que pedem esmola, ninguém quer se aproximar, ninguém quer estender a mão. Aqueles que dá trabalho, ninguém quer ir atrás. Esse aí não adianta não. Você que pensa que não adianta, tira essas palavras da tua boca, do teu coração, porque Deus é poderoso para fazer a obra na vida das pessoas. Nós estamos aqui. Quantas vezes as pessoas falaram de nós? Esse aí não tem jeito não. Onde nós estamos aqui hoje? Nós estamos dando glória ao nome do Senhor. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Ainda a esperança, igreja. Então o avivamento, ele nasce assim, ele nasce na palavra. A palavra ela pode ser a palavra falada, como a gente está fazendo aqui agora. Mas a palavra ela pode ser aquela que você lê em casa. Sabe, você está no ônibus, lá no seu trabalho, você tira, por exemplo, eu vou tirar 2 minutos para mim ler algo da parte de Deus. É igual aquele remedinho da cartela. Sabe aquele remedinho da cartela? Coisa ruim é tirar aquele remedinho da cartela, né? Tá? Você aperta ele assim, pastor, aí, e fica assim, ó, clique, clique, até sair, aquele negocinho sair, ó. Aí você vai lá, pega a garrafinha de água, né? E coloca ele na sua boquinha, no horário certo, para ele funcionar. Se não dá certo, aí você lá coloca na boca, tome, antes de se alimentar. Aí você toma aquele antes de se alimentar. Aí tem o outro que você só pode tomar depois que você se alimentar. Você está entendendo? Então a palavra tem para antes, tem para depois, amém? A palavra tem poder nessa noite na tua vida. Deus do céu, gente, arrependei-vos e convertei-vos, para que os teus pecados sejam apagados e venha sobre a tua vida o tempo de refrigério pela presença de Deus. Aí Jonas, mas sabe qual é a coisa que tem? É quando aquele que prega não acredita no que ele fala. Quando eu falo isso, eu falo de todos nós.
É quando a gente não acredita naquilo que a gente fala. Jesus é bom. Amém. Jesus cura. Amém. Jesus salva. Amém. Jesus liberta. Amém. Jesus perdoa. Amém. Então por que você não perdoa? A pior coisa que tem é quando se prega e não acredita naquilo que você está falando. Jonas estava desse jeito. Para Jonas, ele olha como são as coisas. O Jonas, você pensa que o Jonas ligou que os homens creram em Deus? Não estava nem aí. Depois que ele terminou de pregar, ele subiu no lugar e falou assim: eu quero ver fogo descer. Eu quero ver destruição. Eu quero ver morte. Mas não desceu fogo e não desceu destruição, mas desceu misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Meu Deus, como que as coisas é, né, pastor? Tá? Mas Deus ele é didático, ele ensina tanto quem prega como quem recebe a palavra. Deus é poderoso, irmão. Por isso que a Bíblia fala que a espada de Deus, ela é de dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro, amém? É a mesma coisa, ela está cortando aqui no altar, mas está cortando na nave da igreja, levantando porta na galeria, e assim vai indo para a glória do Senhor. Mas quando eu sei quando a palavra entrou, eu só sei quando ela funciona, quando as atitudes elas mudam. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que não perdoava, agora perdoa. Porque a palavra ela gera a mudança nas pessoas. Se a palavra de Deus que estiver aqui sendo falada, não por mim hoje que estou aqui, não, vamos falar lá do dia 24, quando o pastor João Nilson pregou aqui sobre propostas. Se aquela palavra não mexeu com você, irmão, aqui sinceramente, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Se a palavra que o pastor Paulo pregou na quinta-feira, o pastor Paulo falando que nós devemos ser suporte e que a igreja deve se manter em unidade, se essa palavra não entrou, irmão, está tendo algum problema. Talvez, presta atenção aqui, qual problema pode existir, pastor, para que essa palavra não entre? O Lucas falou isso. O Lucas falou isso. O Lucas falou lá, coloca aí, irmão. Coloca aí. Lucas 21, 34. Pode ter vazamento. Lucas 21. Ponha na NVT. Tenham cuidado. Não deixe o seu coração se entorpecer com farra e bebedeira, e nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenido, como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam todos sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha como a gente tem que... Talvez a palavra não entra, não faz efeito, porque está tendo vazamento. Os carros é assim, não é, Valdir? Os carros é assim. Quando você chega lá, está vazando óleo, está vazando
às vezes o problema é na mangueira. Troca a mangueira e a mangueira já resolve. Talvez a mangueira não resolve, tem que trocar o suporte. A temperatura é muito alta e acaba fazendo furo. E tudo que põe dentro, coloca por cima e vaza por baixo. E muitas pessoas espiritualmente estão assim. Tudo que entra sai. Tudo que entra sai. E o diabo gosta disso, porque é vazamento, gente. Mas o Senhor Deus, Ele vai acabar com o vazamento aqui nessa noite, em nome do Senhor. Porque a palavra, quando ela entra na vida de cada um de nós, se ela entrar e permanecer, vai ter mudança de comportamento aqui nessa noite, para a glória de Deus. Vai ter mudança. E o que o diabo não quer é mudança na tua vida. É por isso que no início eu falo, olha, avivamento é quando Deus desce, quando a igreja sobe, quando o pecado sai, quando o diabo grita e quando a igreja ora para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Que Deus dê força nas tuas orações aqui nessa noite, em nome do Senhor. Que Deus repreenda todo vazamento que tiver na tua vida, seja nos seus olhos, seja nos seus ouvidos. A palavra, ela venha penetrar e ela venha fazer morada na tua vida. Ela venha frutificar a 30, a 60, a 100. Ela venha glorificar o nome do nosso Deus. E teve avivamento. Jonas se assustou. E Manadi, o Jonas se assustou, sabe por quê? Porque ele viu que os homens creram em Deus. A primeira coisa que eles proclamaram: vamos jejuar. Olha, quem comia que nem um infeliz, agora vai jejuar. Vamos jejuar. Proclamaram jejum. Falou assim: olha Joel, falou assim, vamos jejuar. Aí eles falaram assim: olha, todo mundo tira as suas roupas de festa. Aí Zé Lucas tiraram as roupas de festa e colocaram agora pano de saco. Todo mundo vai se vestir igual aqui agora. Aí eles começaram agora, do maior até o menor, eles começaram agora a se humilhar. E muitas vezes o avivamento, ele vem por isso. É a nossa humilhação, é nós descermos, irmão, é descer lá na casa do oleiro e reconhecer: Deus, eu estou aqui porque o meu vaso ele está quebrado e a minha vida está na tua mão. Eu quero subir de novo, mas eu quero subir restaurado. Glória a Deus. Aí quando o Jonas pensou que aquilo ali tinha acabado ali, Jéssica, não, a palavra chega aonde? Até o rei. Olha como é difícil o rei se humilhar, descer. Quantas vezes aquele rei que está dentro de nós não se dobra a palavra de jeito nenhum. Não. Eu já tenho 30 anos na igreja. Eu já tenho 40 anos na igreja. Quem é aquele para vir falar as coisas para mim? E não se dobra de jeito nenhum. É um rei sentado em cima do pecado. Mas a palavra, quando o rei ouve aquela palavra, aí, olha, eu achei muito bonito essas expressões que fala aqui. Coloca aí o verso 6, garoto. Coloca aí, Gustavo. Ele fala assim, ouvindo o rei de Nínive, ouviu o que Jonas dizia, e a primeira coisa que ele fez é o quê? Desceu do trono. Vamos, todo mundo junto. Desceu do trono. De novo, desceu do trono. A palavra do Senhor nessa noite: desce desse trono aqui nessa noite. Desce agora. Desce desse teu trono. Desce desse trono. Tirou as vestes reais. Tirou as vestes reais. Ele se vestiu de pano de saco. Se é para cortar, nós corta dos dois lados.
Não adianta cobrir uma coisa, corrigir um lado e não corrigir o outro. Se é para cortar, tem que cortar na carne. Aí o rei, junto com aqueles que tinham vestido de pano de saco, todo mundo de pano de saco. Não, volta. Todo mundo de pano de saco. E para mostrar que aquilo era verdadeiro, porque tem coisas que eu já estou cheio de palavras. Enche as paciência. A pessoa fica toda, parece faraó, síndrome de faraó. Toda hora, eu vou mudar, e não muda coisa nenhuma. O rei vai lá e senta em cima da cinza. Aí você olha assim, quer ver uma coisa? Você imagina aqueles moradores da cidade, 120 mil pessoas, fala assim: meu Deus, está sabendo o que aconteceu lá no palácio? Porque notícia ruim é assim mesmo, gente. As pessoas, tem gente que gosta de falar da vida dos outros. Estando bem ou estando ruim, as pessoas gostam de falar da vida dos outros. Você imagine hoje no tempo das redes sociais. Tá? Que as pessoas ficam lá bisbilhotando a sua rede social. Não é nem teu amigo, mas fica entrando no teu perfil lá. Fica entrando no teu perfil e olha a tua vida, a vida dos teus filhos, olha tudo. Mas eu declarei aqui nessa noite, a palavra declara: nenhuma ferramenta preparada contra a tua família, ela prevalece. Pode olhar de pio a pavio, é Deus quem é o Senhor da tua casa. Aí você imagine, quando a palavra funciona, existe comportamento e atitudes. O rei desce do trono. Se é para sentar na cinza, a gente senta na cinza, tá? Eu quero escapar, eu não quero morrer dessa vida desgraçada que eu estou vivendo, porque olha, eu nunca vi, eu estou para ver uma coisa mais gostosa do mundo que viver. Olha, a minha vida, você não tem noção de como é a minha vida. Olha, eu sou pobre e necessitado, mas Deus sempre cuida de mim para a glória de Deus. Olha como eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha esposa, eu gosto dos meus filhos, eu gosto da casa lá onde eu moro, uma casinha bem simples lá onde eu moro. Mas irmão, olha, eu gosto da minha perna. Eu tenho uma dor na perna terrível. Eu saio todo dia, me acompanha todo dia, mas eu glorifico ao nosso Deus essa noite. Mas tem gente que não agradece a Deus por nada. Mal agradecido. Aí você imagina as pessoas pegando e olhando assim e fala: está sabendo o que está acontecendo lá? O rei desceu do trono, está sentado na sina. Coloca o 7 aí, garoto. O rei sabendo, olha, por isso que fala, tem coisas que, palavras, antigamente nós cantávamos uma música na igreja assim: há momentos que palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus desmonta amor por nós. Foi no Calvário que ele sem parar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Sabe o que é isso que eu quero dizer? Tem coisas que para muita gente falar não adianta mais. É igual o mentiroso. O mentiroso, ele mente tanto que se ele falar a verdade, ninguém acredita. Aí a pessoa tem que mostrar, sabe o quê? Comportamento. O rei desce do trono e ele chama os seus nobres. Os nobres estão aqui hoje. Os nobres estão aqui hoje. Chama os nobres e faz um decreto: ninguém
ninguém, nem animal, nem gado, nem rebanho, vai poder comer ou beber coisa alguma. E agora? Ó, presta atenção, irmão. Aí nasce o avivamento. Amém. Glória a Deus. Porque quando o rei desce do trono, põe de saco, coloca, se veste de pano de saco, senta em cima da cinza, faz um decreto. Aí você sabe em quem eu fico pensando? Eu penso logo em Deus. Eu fico imaginando, pastor Deus assim sentado no trono dele e olhando o que está acontecendo. Aí Deus falando assim: olha, eu enviei a palavra, vou destruir. Dá para destruir um povo desse? Coloca o 8 aí. E ele começa a falar: tanto pessoas como animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem o quê? Orar. Não, todos devem o quê? Orar. De que jeito? Fervorosamente. Peraí. Agora eu vou dar uma paradinha aqui agora. Peraí. Você é fervoroso? Não era uma oração assim qualquer, não. Uma oração fervorosa. Nós precisamos alcançar a misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oração fervorosa. E todos deviam deixar o quê? Como vai vir avivamento se as pessoas não deixam o mau caminho? O avivamento ele só acontece quando a gente recebe a palavra, rejeita o pecado e abriga a palavra de Deus. Mas os homens, eles começaram a se humilhar dessa forma, e as pessoas acabaram com toda a violência que tinha nas suas mãos. Coloca o 9 aí. E a pergunta era essa: quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. 10. Quando Deus viu, ó, presta atenção, essa expressão. Quando Deus viu, você está preocupado é com o pastor ver? A questão é que Deus vê aqui agora. A questão é que quando chegar amanhã cedo, Deus vai continuar vendo. A questão é que vai chegar terça-feira, Deus ainda vai estar olhando. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus está vendo. Repete comigo: Deus está vendo. Deus viu o que fizeram. Olha, presta atenção, irmão. Deus viu o que fizeram. E quando as pessoas não fazem nada, só fica se lamentando, isso aqui, eu falei assim, fica igual, ó, presta atenção, igual Davi. Ele viu a mulher tomando banho lá, ele estava lá no terraço lá, eu falei: ó, tá uma mulher bonita, quero para mim. Chegou lá, todo mundo guerreando, e ele lá desocupado. Pega lá e fala assim: ó, traz essa mulher para mim deitar com ela. E assim ele fez. Até chegar a notícia para ele: ó, a mulher tem marido, hein? Aí sabe o que ele faz? Vai lá, coloca o marido dele na frente dela, chama o Abner e ele fala assim: olha, Abner, é o seguinte, a hora que a batalha estiver na mais ferrenha, o que você faz? Volta para trás e deixa ele sozinho. E assim ele morreu. Davi, achando que estava tudo bem, sabe o que aconteceu? A palavra veio confrontar ele. O profeta Natan entra na casa dele e começa a contar uma história para ele,
de uma pessoa que só tinha um animalzinho, e ele ouve aquela história, ele se revolta, e fala assim: ó, uma pessoa dessa tem que morrer. Aí o profeta fala: esse homem és tu, Davi. Aí a casa dele caiu, a capa caiu, porque nada é encoberto que não haja de Deus revelado. Mas não pense você que Davi, aquele pecado destruiu a vida de Davi, não. Porque no Salmo 51, ele derrama a sua alma naquele lugar. Ele fala assim: olha, Senhor, retires tudo de mim, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, Senhor, um coração novo, uma coisa. Peça para Deus criar em você. Peça para Deus, olha, presta atenção aqui hoje. Quando Deus viu que fizeram, nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos fazendo. O que eu preciso mostrar para Deus? Eu preciso mostrar para Deus que eu tenho que parar de fazer essa coisa errada. Aí os homens deixaram o seu mau caminho. Aí a palavra fala assim: e voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Coloca na ARC aí, o garoto, esse verso 10. Ó. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Então o avivamento ele vem quando tem o quê? Conversão, gente. Se a gente se converter do nosso mau caminho, do ódio que tem dentro de nós. Olha, o tempo que nós estamos na igreja, nós não temos mais tempo para ter ódio das pessoas, não. A gente precisa ter amor, que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos ter unidade. Porque se a nossa igreja tiver unidade, olha, irmão, o diabo ele vai ter que gritar, mas Deus vai bradar dentro dessa igreja para a glória do Senhor. É claro que às vezes a gente é diferente um do outro, a gente não concorda, mas não concordar é uma coisa. Agora nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Aí eles se converteram no seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que não fez. Aí sabe o que aconteceu? Deus fez uma obra ali naquela lugar. Aí você sabe que a única pessoa que ficou triste com aquilo, sabe quem foi? Foi o Jonas. Porque o Jonas, ele ficou lá e eu falei assim: eu quero ver o fogo descer. Eu quero ver o pior nas pessoas. Olha, irmão, eu acredito muito nisso. Olha, não adianta, irmão. Pode pôr o teu nome na macumba, na boca do saco, na boca do bode. Pode colocar onde você quiser. O teu nome, ele está escrito na palma da mão de Deus aqui nessa noite. Amém, irmãos? Que Deus, pela sua divina misericórdia, Ele te dê força. Eu falo, quando Ele te dê, Ele me dê força para continuar, tá? A gente precisa. Eu sempre cantava aquela música assim, ó, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Dá para melhorar. Presta atenção. Dá para mim melhorar como pastor na igreja. Dá para mim melhorar minha amizade com o pastor dele. Dá para melhorar. Não dá, pastor dele? Dá amizade, lealdade, tá? Fidelidade, honestidade. Tá? Dá para melhorar, gente. Avivamento, ele só vem quando a gente se converte dos nossos maus caminhos. O pecado sai e a palavra entra. Olha, quero dizer uma coisa: o diabo vai fazer de tudo para a palavra não entrar, mas se a palavra entrar, ela vai fazer o milagre que você está esperando. Amém? Que Deus fale melhor teu coração. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, irmão. Deus te abençoe e te pague em nome de Jesus. Que essa venha ser a semana da oração, mas venha ser a semana do avivamento aqui da nossa igreja.
Amém? Em nome do Senhor. Que Deus abençoe cada pregador, cada homem de Deus, cada mulher de Deus que estará anunciando a tua palavra. Que a palavra, ela não volte vazia. Amém? Que a palavra venha fazer a obra. Que a palavra venha te colocar em pé. Que a palavra abra teus olhos. Que a palavra abra os ouvidos. Que a palavra te traga cura para a tua vida, em nome de Jesus. Que a palavra, olha aqui agora, só essa palavra que eu quero dizer. Que a palavra, ela traga paz para a sua casa. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra aqui nesta noite? Ó, presta atenção aqui, ó. Quero dizer uma coisa. O que traz paz para a minha casa não é o meu armário cheio, não. O que traz paz para a minha casa é Deus. Está entendendo? Se tiver cheio ou tiver vazio, não interessa. Eu quero é paz. É por isso que eu gosto de cantar aquele corinho: a minha alma está cheia de paz. Amém, irmãos? Tá? Então que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém.